Parágrafo 4º C, continuando. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federado idade e tempo de contribuição. Parágrafo 4º C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciado para aposentadoria de servidores cuja atividade sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, tem que ser individual. Parágrafo 5º. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação à idade decorrente da aplicação do disposto no inciso 3, parágrafo 1º, desde que comprove o tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar do respectivo ente federado. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral de previdência social. Parágrafo 7º. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se trata da única fonte de renda formal oferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos da lei do respectivo ente federado, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores, de que trata o parágrafo 4º, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar de única fonte de renda formal oferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos da lei do respectivo ente federado, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores, de que trata o parágrafo 4º, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Parágrafo 8º. É assegurado o reajuste dos benefícios para preservar-lhe em caráter permanente o valor real, conforme critério estabelecido em lei. Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafos 9º e 9º-A do artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 1, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com a remuneração do cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo. Parágrafo 12. Além do disposto nesse artigo, serão observados em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou emprego público, o regime geral de previdência social. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Parágrafo 4º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 16. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar que trata o parágrafo 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade de contribuição definitiva, observará o disposto no artigo 202, e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto no parágrafo 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 18. Incidirão contribuição sobre os proventos de aposentados e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares do cargo efetivo. Parágrafo 19. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei, estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular do cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus ao abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor de sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Parágrafo 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime, em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que são responsáveis pelo seu funcionamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definida na lei complementar de que trata o parágrafo 22. Parágrafo 21, revogado, 2019. Parágrafo 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Lei Complementar Federal estabelecerá, para que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre: inciso 1, requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência. 2. Modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização de recursos. 3. Fiscalização pela União e controle externo e social. 4. Definição de equilíbrio financeiro e autorial. 5. Condições para a instituição do fundo com a finalidade previdenciária de que trata o artigo 249, para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuição e de bens, direitos e ativos de qualquer natureza. 6. Mecanismo de equacionamento do déficit actuarial. 7. Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. 8. Condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenham atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime.
9. Condições para a adesão a consórcio público. 20. Parâmetros para a apuração da base de cálculo e definição de alíquotas de contribuições ordinárias e extraordinárias. Artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo serviço de exercício. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo: 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo que lhe assegure ampla defesa. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor público estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, vamos lá. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua indennecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Seção 3. Dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 42. Os membros das polícias militares e corpo de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, além dos que vier a ser fixado em lei, os dispostos nos artigos 14, parágrafo 8º, artigos 40, parágrafo 9º, artigos e do artigo 142, parágrafos 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Parágrafo 2º. Aos pensionistas dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dos territórios aplica-se o que foi fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Parágrafo 3º. Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Vamos lá, parágrafo 3º. Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com a prevalência da atividade militar. Redação Emenda Constitucional 101/2019. Seção 4. Das regiões. Artigo 43. Para os efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades sociais. Parágrafo 1º. Lei complementar disporá sobre 1. As condições para a integração de região em desenvolvimento. 2. Composição dos organismos regionais que executarão a forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. Parágrafo 2º. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei: 1. Igualdade de tarefas, fretes, seguro e outros itens de custo e preço responsável pelo poder público. 2. Juros favorecidos para
financiamento de atividades prioritárias. 3. Isenções, reduções ou deferimento temporário de tributos federais devido por pessoa jurídica ou físicas jurídicas. 4. Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de águas represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. Parágrafo 3º. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, inciso 4, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água e de pequena irrigação. Final do título.